Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da astrologia angélica, como que a gente encontra os anjos que regem os nossos 4 corpos. Então olha só, aqui eu coloquei na apostila um pouco do resumo de alguns trechos de alguns livros de astrologia que eu gosto de estudar. Assim, para que as pessoas que não estão familiarizadas com alguns conceitos de astrologia não fiquem tão perdidos. Então qual é a ideia? É preencher esse quadro aqui da apostila. Aqui é uma página que eu deixei para a pessoa colar o seu mapa, com orientações assim de como que ela vai gerar o mapa no astro.com. E aqui seria para a pessoa anotar aqui os anjos guardiões dos corpos. Então aqui seria o guardião do corpo astral, do corpo físico, do corpo mental e do corpo emocional. Então são os nossos 4 corpos inferiores. Cada corpo desse é regido por um anjo. Então é muito simples. O guardião do corpo astral corresponde ao dia do nosso nascimento. Aqui é a minha apostila, então, no caso, eu sou 9/9. Então, o meu guardião é o anjo 9, Raziel. E aqui eu deixei para colocar a polaridade do anjo, que aí também tem na tabela lá. A tabela também tem a apostila também tem uma tabela onde tem a polaridade, É o anjo que trabalha no mesmo horário, só que um é de manhã e o outro da tarde e noite, Então, o guardião do corpo físico, que é o anjo de morada, a gente vai olhar pelo signo, pelo signo da data do nascimento, O do corpo mental corresponde ao horário do nosso nascimento. E o do corpo emocional é o 360 graus, que a gente olha conforme os graus do sol do nosso mapa astral. Então, esses 4, eles são os nossos principais guardiões. E tem outras regências também, que aí no caso a ideia é você pegar o mapa e conseguir montar essa tabela aqui sua. Então, o que significa essa tabela? Ela tem todos os planetas, e aí aqui é um espaço para você colocar qual é o anjo, qual é o grau, o signo do grau e a casa em que se encontra esse planeta. Porque são informações que são importantes assim, para você estudar essa astrologia angélica e ver como trabalhar melhor com os poderes de cada anjo, baseado no que representa cada planeta e cada casa. E aqui eu extraí essa parte de um livro de astrologia que eu gosto muito, até coloquei aqui o autor, algumas pessoas que estudam astrologia devem conhecer esse autor. Para dar uma ideia inicial do que seja, e como localizar o anjo nisso daí e como trabalhar com os poderes do anjo melhor. Aqui eu coloquei algumas explicações assim básicas, bem básicas mesmo de astrologia, para as pessoas também se familiarizarem, Aqui, deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Alguns conceitos chaves, assim, resumos mesmo, aqui com relação às casas. E aí, à medida que você vai dando uma olhada nisso daqui, muito simples, é uma base para a gente poder começar com os anjos aqui. Então, vamos lá, vamos gerar, então. A primeira coisa que é preciso é gerar o mapa astral, Então, tem até uma parte aí que eu deixei para você colar o mapa astral. Então, como que você vai fazer para gerar o mapa astral? Porque você precisa saber o grau de cada planeta, e onde que está, em qual signo que está. Então, aqui a gente usa o site astro.com. O endereço é www.astro.com. Então, quando você entra no astro.com, ele tá o site em inglês. Então, você entra no site www.astro.com e aí ele abre esse site para você. O site é em inglês, você vem aqui em cima numa legenda e coloca em português, Quando você coloca em português, aí você vem aqui, horóscopos gratuitos, e aí escolhe essa opção aqui, mapa astral ascendente. Peraí, deixa eu fazer de um jeito aqui que eu tô segurando o celular. Mapa astral ascendente. Aí clica nessa opção, mapa astral ascendente. Então, olha só, aí você coloca os dados da pessoa, vai ter um campo para você colocar os dados, eu já coloquei aqui, e aí ele vai gerar o mapa, você pode imprimir, deve imprimir e ter com você em mãos. E aí o que importa, tá vendo aqui, olha os planetas, tá bem pequenininho, mas dá para vocês verem. Os planetas e o grau. Então, por exemplo, eu aqui, meu Sol, 16 graus de Virgem. Nossa, tá muito ruim a imagem, 16 graus de Virgem. E aí cada planeta, a minha Lua, 11 graus de Escorpião, e aí assim por aí vai. Então aí eu imprimo esse mapa e aí é isso aqui que eu vou procurar. Então vamos lá, aí você vai nas tabelas agora na apostila, baseado nessa lista aqui de graus do mapa.
Então, olha só, você pode usar qualquer uma das tabelas. Pode ser aquela do calendário que eu mostrei ontem e pode ser essa aqui. Essa aqui é a tabela geral, tabela de 360 graus do zodíaco e os graus da morada. Então, ela não tem data, não tem dia. Ela mostra os anjos de 1 a 72, né, o nome deles, mostra o horário e mostra 5 passagens também, igual eu falei para vocês, Yod, Re, Vav, Re, e a síntese. E mostra aqui o início, né, em Áries, vai passar pelos 12 signos, vai terminar no último signo, em Peixes, passando de 0 a 30 graus em cada signo. Então, ela vai até lá embaixo e volta. Então, os anjos fazem 5 passagens ao longo do ano, né? Porque se fosse só uma passagem, seria de 1 a 72, seria 72 dias, e aí o resto dos 365, né? Então, eles repetem o ciclo 5 vezes, para dar o total de 365 dias no ano. E em cada passagem, os anjos irradiam o poder em determinada qualidade, né? Então, aqui é como se fosse Iod, ele planta a semente planta e interioriza. Aí aqui Iod, Re, Vav, Re. Aí aqui o poder ele é interiorizado, né? Gestado dentro da gente. Aí depois ele é exteriorizado. E depois as consequências e a síntese, que seria um conjunto de todas as etapas anteriores. Então aqui basta você olhar pelo signo, é o que a gente vai procurar. Aí a pessoa tem que saber um pouquinho do símbolo, né? Então aqui tá vendo? Começou em Áries. Então vai de 1 grau, então vai de 0 graus até chegar em Touro, e aí assim por diante. Aí os 30 graus de Touro, e aí vai. Então o que eu vou fazer? Para procurar o meu guardião do meu corpo emocional, que é isso que eu estou procurando agora. Então, como é que eu vou fazer? 16 graus de Virgem. Então, eu vou aqui em Virgem, que está nessa coluninha aqui, ó, Virgem, esse símbolo aqui. Então, eu acho aqui 16 graus de Virgem. Então, é esse que é o anjo. Vamos ver que anjo é esse que está regendo. Então, eu pego aqui uma linha e vou até lá no cantinho. Então, Melahel. Melahel, eu já até mostrei isso para vocês. O anjo 23 rege esse grau na sua terceira passagem, a primeira, a segunda, terceira. Então, isso significa que eu tenho esse anjo Melahel na qualidade de terceira passagem dele. Então, eu já tenho condições de exteriorizar o poder dele. Aí aqui também tem a morada, que é a minha morada, do anjo 34 Lehariah, que é o anjo do meu signo de Virgem. Então aqui vocês estão vendo, ó, os signos, os anjos de morada de cada signo. Então do signo de Virgem vai do 31 ao 36 aqui embaixo. E aí depois começa o signo de Libra, né? Então aí tá aqui. Então aqui fica muito nítido quais os anjos de morada e quais os anjos, no caso, lá na ponta, que regem cada grau. E aí é muito simples você achar. E aí aqui a gente está procurando o grau do Sol, mas aí você vai procurar o grau de cada planeta. Então aí, por exemplo, a minha Lua lá, 11 graus de Escorpião. Aí eu procuro aqui Escorpião e vejo qual é o anjo que está regendo a minha Lua. Então, olha só como é legal. Aí eu vou aqui no símbolo de Escorpião. Quem não sabe os símbolos, dá uma olhada. Eu procuro aqui nos graus de Escorpião. Vamos lá, 11 graus de Escorpião. Aqui vai até... Aqui eu subo lá em cima e acho aqui, ó, 11 graus de Escorpião. Na roda geral, ó, corresponde ao 222 a passagem. É um grau por dia, né? Então, ele vai de 1 até 360. Então, aí eu levo a régua e vejo lá qual é o anjo. Então, o anjo Melahel, anjo número 6, está regendo a minha Lua na sua terceira passagem. Não, na sua quarta passagem. Então, eu já tenho aqui condições, ó, de ter as consequências desse anjo com relação à minha Lua. Então, aí o que você vai fazer? Você vai olhar cada planeta. Deixa eu sair aqui da tabela e ir lá para a parte de astrologia. Vai olhar cada aspecto e vai colocar aqui, do jeito que eu coloquei, ó, tá vendo? O anjo 6, 11 graus de Escorpião na casa 10. Então, isso aqui, aí eu vejo o que significa isso aqui. Dou uma olhada no mapa, vejo se tem quadraturas, se está bem posicionado, né? Aí, no caso, quem entende um pouco de astrologia é melhor, porque aí você consegue ver quais são os anjos que estão com algum aspecto bloqueado, quer dizer, aí você tem que trabalhar a distorção do anjo, né?
Então, em termos de Sol e de Lua, o Sol, no caso, ele vai reger o guardião do corpo emocional, por isso que eu estou mostrando ele. Mas cada planeta também vai ter uma regência especial, e é muito interessante você conhecer-se, conhecer quais anjos estão te regendo a partir disso. Tá, então a gente já viu o guardião do corpo emocional, que você pega o grau do Sol e vai lá na ponta e vê qual é o anjo que está regendo. A morada são esses aqui que pegam 5 dias, né? São os dias, o anjo que na maioria das literaturas é considerado o anjo da guarda mesmo, tradicional, né? O anjo que está regendo ali a data do dia do nascimento, baseado no signo. Então, como a gente está falando hoje mesmo do anjo Mabel, as pessoas que estão nascendo hoje, elas são regidas do guardião do corpo físico delas, é o anjo Mabel. Então, na regência de Aquário, no caso, né? Então, no meu caso aqui, que a gente está olhando esse mapa, então eu sou 16 graus de Virgem, então é isso aqui que eu me baseio, né? Essa informação é que ela é a mais importante, que vai me mostrar os meus anjos, com certeza. Então, 16 graus de Virgem vai me mostrar. Se eu for para lá, vai me mostrar qual é o guardião do corpo emocional, e aqui vai me dizer também qual é o anjo que rege a morada. Então, está na regência do anjo 34. Então, assim eu já descubro os meus 2 guardiões. O guardião do corpo mental, ele é de acordo com o horário do nosso nascimento, você também vê pelo mapa, né? Então, por exemplo, aqui, a maioria das tabelas eu coloquei o horário também. Eu nasci 2h45 da tarde, então aqui, ó, tá vendo? Tá sobre a regência, meu guardião do corpo mental é o anjo 45 se aliar. E o anjo do corpo astral é do referente ao dia do nosso nascimento. No meu caso, eu nasci no dia 9, então o meu anjo é Raziel. Então aqui, aí você monta, né, ó, o guardião do corpo astral, aí você preenche lá na tabela do seu dia do nascimento. O guardião do seu corpo físico é a morada, né, do signo, como eu falei, e coloca a polaridade do corpo mental pelo horário do nascimento e do corpo emocional, baseado lá naquela tabela de 360, o regente, o grau, conforme o grau do seu sol. Então, coloca aqui, coloca o poder, complementa aqui, ó, as essências transmitidas e pronto, deixa aqui na sua apostila. E aí, no momento em que você também tiver um tempo, você vai e calcula o anjo que rege cada um dos seus planetas. E aí fica mais fácil de você acompanhar as regências por dia lá no calendário. Quando a gente estiver olhando o calendário diário, as regências do dia, e aí tá passando algum anjo, você vê, esse anjo rege o meu Marte, esse anjo rege o meu Vênus. E aí você vai acompanhando e vai sentindo o poder mais fortemente. Então, é muito simples, né? A princípio, assim, basta ter as tabelas, né? Essa tabela, que eu desenhei ela aí desse jeito, né? Tanto o calendário quanto essas tabelas, tem várias tabelas, né, aqui que mostra a classificação dos anjos. Depois eu vou falar um pouco mais sobre essas tabelas. Então, essa tabela aqui específica, ela é desse livro aqui, ó, Regências e Graus de Poder. Só que ela é bem complexa, ela colocada aqui dessa forma, não dá para entender muito bem. Então, eu dei uma simplificada nela e acho que ficou ótimo ali de entender com as colunas, principalmente quem for estudar com ela impressa. Então, espero que vocês tenham entendido, é muito simples. Quem não calculou ainda, calcula os anjos e aí vamos olhar que eu vou ajudar vocês a calcular.